Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Marcinha de volta aqui pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e as novidades das últimas horas. Dia a dia do Corinthians em destaque para você. Continue deixando o seu like no canal, inscreva-se, é gratuito. A sua participação também é muito importante para nós. Deixe o seu comentário, compartilhe o link do canal TV Timão em grupos de WhatsApp, mídias sociais, com os amigos. Também ao lado do botão curtir tem o hypar. Assim o YouTube entende que o conteúdo é importante e divulga o vídeo para mais seguidores como nós. Alô da Fiel de hoje pro Odmar Silva, Oswaldo Franchini também, Claudir Toledo, o Carlos Nonato, pessoal do Mato Grosso também, o Ari. Sejam todos bem-vindos. E agora as notícias e informações. E seguem as tretas nos bastidores do Corinthians, hein? Segundo fontes internas dentro do clube, os salários dos jogadores foram pagos, com aquele acordo que a gente já destacou no vídeo anterior, O Corinthians empenhou a sua cota de participação no próximo Campeonato Paulista, temporada 2026, como garantia para conseguir um valor e deixar aí os pagamentos da galera, da rapaziada do futebol em dia. Com salários em dia, a gente quer ver, a rapaziada em campo correndo um pouquinho mais, suando a camisa, gente? Pelo menos isso, esperamos. Por falar em suar a camisa, Dorival Júnior, nesta quinta-feira, levou os rapazes aí para o campo para trabalhar a parte física. O Corinthians quer aproveitar a data FIFA e também a pausa aí para o Mundial para colocar o físico da galera em dia. Dorival Júnior afirmou que desde a sua chegada e com essa agenda absurda no futebol brasileiro, não pôde trabalhar fisicamente da forma como deveria, recuperar clínica e fisicamente nesse tempo aí alguns jogadores que estão entregues ao departamento médico e também aprimorar a forma física dos que estão atuando. Um dos principais obstáculos do Corinthians, segundo o Dorival, para manter uma regularidade na escalação, foi o desgaste físico de vários jogadores. O Corinthians quer aproveitar exatamente esse tempo para descansar quem está aí com desgaste físico e aprimorar aqueles que estão abaixo da expectativa. O zagueiro Gustavo Henrique, que passou por um procedimento cirúrgico, está em transição e nos próximos compromissos ele já deve, se não puder atuar aí em sua plenitude, podendo ganhar minutagem. Outro jogador que irá aproveitar esse período é Rodrigo Garro. Ele vem de uma lesão crônica, atuou em alguns minutos na última partida do Corinthians e agora deseja aprimorar sua parte física para estar 100% na retomada do futebol nacional, dia 12 de junho. Entretanto, Dorival Júnior não terá o elenco todo à sua disposição. Além dos lesionados, Corinthians não contará com 7 jogadores convocados para defender suas seleções. São eles: Hugo Souza, que está aí servindo a seleção nacional, Memphis Depay, servindo a Holanda, Romero, Paraguai, Félix Torres, Equador, Martínez, Venezuela, Carrijo, Peru e Breno Bidon, atuando pela seleção, mas na categoria sub-20. Repetindo, Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira, 12 de junho. A bola rola às 20 horas, horário de Brasília, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é contra o Grêmio. Mudando de assunto, o mercado da bola. Nas últimas horas foi sacramentada o empréstimo aí do Alex Santana para o Grêmio. E assim, gente, a situação do Corinthians é tão complicada que quando sai uma negociação que traz números positivos, mesmo que sejam números modestos, a gente comemora. Olha só a situação que o Corinthians chegou. Por que eu tô falando isso? Em um passado não tão distante, para não falar recente, no caso aí do Pedro Raul, que o Corinthians emprestou ele lá para o Ceará, pagando parte dos salários. Corinthians, infelizmente, vem de uma tradição de emprestar jogadores pagando parte ou a totalidade dos salários, que é assim, absurdo. Corinthians não recebia nada pela cessão dos jogadores, colocava eles em outros clubes pagando salário. Para mim, não faz sentido nenhum. Aí ainda vem os caras dos bastidores e falam, não, mas a gente está abrindo espaço aí na folha salarial. Que espaço, cara? Que espaço é esse? Se é para emprestar e pagar o salário, deixa o cara no clube, Acho justo. Aí ele vai, reforça uma outra equipe, pelo menos em alguns casos, e o Corinthians pagando salário.
não faz o menor sentido. Ou entra no acordo se chegar à conclusão que o cara não pode servir o Corinthians, não tem capacidade, não tem qualidade, faz um acordo, faz uma rescisão aí amigável. Mas assim, ceder o jogador pagando salário aí é o cúmulo do absurdo. E não foi apenas na gestão Augusto Melo não, viu? Já foi muito pior. Teve uma época que o Corinthians, salvo engano, tinha um time inteiro cedido para outras equipes com o Corinthians pagando os salários desses jogadores. Além do Pedro Raul, outro caso emblemático foi do Luan. Lembra? O Corinthians investiu uma grana para contratar o Luan e chegou aqui, além de não render, só causou problema, só deu polêmica, e o Corinthians, vendo que o jogador estava lá encostado, cedeu ele para o Santos, pagando a maior parte do salário do jogador. Depois ele foi negociado, foi para outra equipe. Cara, é muito complicado. Nas últimas temporadas também, o Corinthians cedeu vários jogadores ao Cuiabá. E salvo engano, se não estiver errado, o Corinthians estimou à época que gastava cerca de 8 milhões de reais com os jogadores que estavam atuando no Cuiabá. Isso para mim é abrir espaço na folha salarial, né? Tá bom. Aquela época, não sei se vocês se lembram, foram cedidos gratuitamente o zagueiro Marlon, o atacante Marquinhos, o goleiro Walter e além de outros, né, que foram emprestados, o Jonathan Cafu, o atacante André Luiz, todos eles foram para o Cuiabá sem custos e o Corinthians pagando salários. Bom, até me perdi aqui, saí até do foco, né? É uma coisa tão revoltante que a gente perde até o fio da meada. Falando ainda do Alex Santana, é o seguinte, pessoal, o Corinthians finalmente, né, acertou. O Grêmio arcará com 100% dos salários do jogador e mais, pela cessão do meio-campista, o clube gremista pagará ao Corinthians uma taxa de $100 mil, mais ou menos R$560 mil. E ainda, fixou um valor de compra em $2 milhões, ou seja, 11 milhões e 100 mil reais, caso a equipe lá do sul do país, após o fim do vínculo de cessão, resolva ficar com o atleta em definitivo. O acordo ainda prevê que, caso exista alguma comissão para o empresário do jogador, esse custo será arcado pelo Grêmio. Assim, verdade, lembrei, além desses aí que eu citei, o Corinthians ainda tem vínculo com o Fagner. Lembram-se dele? Pois é, ele está emprestado ao Cruzeiro e o Corinthians pagando cerca de 60% dos salários do jogador. O Corinthians ainda tem vínculo com o Fagner até o final da temporada 2026. Ainda sobre negociações de jogadores, agora a gente fala sobre os jovens da base. Essa matéria é do portal Meu Timão. Segundo essa fonte, foi registrado no BID, o Boletim Diário Informativo da CBF, a rescisão do contrato do meia Guilherme Biro. Lembra? Ele foi adquirido em definitivo pelo Sarjan dos Emirados Árabes Unidos. O Corinthians negociou 50% dos direitos econômicos do jogador por $2,5 milhões, cerca de 14 milhões e 200 mil reais, além de ter embolsado $300 mil pelo empréstimo do jogador, mais ou menos 1 milhão e 600 mil reais. O Guilherme Biro fez parte de uma geração que o Corinthians denominou como geração de ouro, que deverá render mais de 270 mil reais aos cofres do Corinthians. Por outro lado, o Corinthians precisa ficar de olho se quiser manter alguns desses jogadores. Contrato vencendo, eles poderiam assinar com outra equipe a partir de julho. Olha só, pessoal, o Corinthians tem alguns jogadores já em fim de contrato nesta temporada. Se quiser manter quaisquer deles, precisa abrir o olho. Nesta lista estão o atacante Ángel Romero, o zagueiro Gustavo Henrique e os laterais Matheus Bidu e Andy Lery. Como eu disse para vocês, o contrato deles termina no fim desse ano. A partir de julho, já poderão assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, deixando, se for o caso, o Corinthians de graça. Além deles, o Timão conta ainda com 2 atletas emprestados, também com futuro indefinido. São eles Thales Magno, que está cedido pelo New York City, e o Maicon, que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Thales Magno começou a temporada bem, entretanto, desde então está em baixa no Corinthians.
E mais, para fechar aqui da nossa parte, né, a gente não pode deixar de falar aí da ebulição dos bastidores do Corinthians. Augusto Melo concedeu entrevista e falou que tem 70% dos votos dos conselheiros e que deve retornar à presidência em agosto. O presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, ele concedeu uma entrevista durante o programa Arena SBT e afirmou que após a votação irá retornar ao cargo do qual foi afastado. E fez uma promessa, abre aspas, se eu voltar, será um novo Augusto, será com mão de ferro, afirmou o presidente. Ele também projetou a votação e, segundo ele, ele tem votos suficientes para ser reconduzido ao cargo. Augusto Melo ainda comentou sobre o caso Vaidbet, a saída do Rojas e as divergências com ex-aliados e a tentativa de retomar o poder no último sábado. Segundo ele, não foi golpe. Abre aspas. Não tentei dar golpe. Golpe é o que estão tentando dar em cima de mim, disse Augusto Melo. Segundo o jornalista Marco Belo Júnior, do portal Meu Timão, Augusto Melo teria dito, abre aspas, o Augusto falou para mim, eu estive no SBT junto com ele, ele falou para mim que ele fez uma pesquisa e tem 70% dos associados do Corinthians a favor da volta dele. Se isso for verdade, ele volta a ser presidente em 9 de agosto, na Assembleia Geral de Sócios, comentou Marco Belo Júnior. Na ocasião, Augusto Melo insistiu em sua inocência e falou que é contra golpe. Abre aspas. Sou contra. Golpe? Estão tentando me dar desde o primeiro dia. Estão tentando conseguir. Todo mundo fala do estatuto. Tem que cumprir o estatuto. Eu não saí numa boa? Se saiu, se foi votado, tem que sair. E eu saí numa boa. Não esperneei nada, fui buscar meus direitos, só isso. É isso que eles têm que fazer também. Mas deixa que agora, infelizmente, é a justiça que vai resolver. A minha parte eu fiz. Agora, dar golpe? Eu sou o primeiro contrário a isso. Estou levando golpe desde o dia que assumi esse inferno. E com tudo isso, estou conseguindo trabalhar, finalizou Augusto Melo. Conclusões e comentários eu deixo com vocês. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Não se esqueça, deixa aqui o seu like. A sua inscrição também é gratuita e muito importante para nós. Deixe o seu comentário e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.